bom dia a todos. É muito bom ver as classes motivadas, a falarem uns com os outros e a poderem também partilhar alguns momentos que aconteceram esta semana e também a orarem em conjunto. Muito bem. Ainda havia uma classe que estava ali a orar. Eu não tinha reparado. Um bom sábado para todos. Hoje vamos recapitular a lição, todos juntos, em conjunto, mas aqueles que tivemos a oportunidade de estar aqui a horas, e a que horas é a horas? 9h30, exatamente. Tivemos a oportunidade de ouvir as nossas crianças já a partilhar alguma coisa da nossa lição. Não sei se repararam, mas houve ali alguns hinos que tiveram uma mensagem muito própria relativamente àquilo que nós estudamos ao longo desta semana. Faço o convite para todos estarem a horas na próxima semana, às 9h30 também. Gostava, antes de iniciarmos e abrir a palavra de Deus, que pudéssemos orar em conjunto. Querido Deus, querido Pai, neste momento quero humildemente e não pelos nossos méritos, mas em Teu nome, pedir a presença do Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou homens a escrever a Tua palavra, que inspirou também quem escreveu esta lição, que possa estar aqui presente com todos nós, para que possa inspirar-nos também e que possamos, numa só voz, podermos recapitular e ouvir os ensinamentos que tens para nós esta manhã. Em nome de Jesus, te peço e agradeço tudo isto. Amém. Esta semana continuamos a estudar parte do grande conflito. Nós temos estudado, e a semana passada também estudámos, algo muito importante que tem a ver com a parte do santuário e a necessidade que é para o santuário para nós hoje ser fundamental neste plano da salvação que nós vivemos hoje. Após a entrada do pecado no mundo, foi de imediato acionado um plano que já existia, que era o plano da salvação. Um plano para resgatar a humanidade que havia tomado uma escolha, a escolha da rebelião. A escolha não só de optar pela desobediência, ou seja, por ir contra aquilo que era a vontade de Deus, mas também a escolha clara de conhecer algo que até então a humanidade não conhecia, que era o mal. E este mal, este pecado, só havia uma solução para o ser humano. E essa solução era, como nós sabemos, a remissão dos pecados através do sangue inocente. Não o sangue inocente de um ser humano qualquer ou de um anjo, mas do próprio Criador, do próprio Deus. E foi isso que Jesus veio fazer a esta terra, e foi isso também que o santuário, que todo o santuário simbolizava. Se nós formos ver, todas as pessoas que viveram antes do primeiro advento tinham luz, elas tinham conhecimento. Primeiro, conhecimento que passava através de Deus para a humanidade, de pais para filhos, e posteriormente, através do símbolo criado à imagem daquilo que estava no céu, do santuário, nós conseguimos ver que perfeitamente e com ordem, e de maneira que o homem não podia mudar, porque Deus sabia perfeitamente cada símbolo que era importante, cada ponto do santuário era importante, porque cada um tinha uma missão que era uma ilustração daquilo que era o plano da salvação. Não só a morte e a ressurreição de Cristo, mas todo o plano da salvação. Todo o processo que possibilita a nós hoje ainda termos acesso à salvação devido ao problema do pecado, devido à separação, ao salário do pecado que é a morte, que é a separação de Deus. E
Nós vimos na semana passada que atualmente a função de Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o nosso sumo sacerdote. Mas se nós olharmos bem para todo o santuário, nós podemos ver o altar dos sacrifícios. Podemos ver aquilo que simbolizava e que apontava para o Cordeiro imaculado, que seria Jesus. Mas, simbolicamente, antes do primeiro advento de Jesus, simbolicamente foi expressado através de um animal que não tinha culpa nenhuma daquilo que estava a acontecer. Tal como Jesus não teve culpa nenhuma, porque não havia culpa nenhuma nele quando foi morto por nós. E mais, quando sentiu pela primeira vez a separação do Pai. Esta foi garantidamente o momento mais difícil para Jesus na sua vida. Primeira vez que se separou do Pai. E nós podemos ver todo o ministério de Deus, de Jesus, ao longo deste santuário. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a maneira como Jesus é o pão da vida, é aquele que nos pode também ajudar no nosso processo de santificação, depois de o aceitarmos como nosso Salvador. Podemos ver a purificação também, através da lavagem, através do batismo também. Mas se nós, depois de estudarmos a semana passada que Jesus, ao vencer o pecado na sua morte, o véu rasgou-se de alto a baixo e deixou de haver uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E nesse momento, e nós podemos entrar, ter acesso ao lugar santíssimo, não pelos nossos méritos, mas através dos méritos de Jesus. Claro, é a única maneira, porque Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é quem nos defende e mais, é quem tem o salvo-conduto, que pode dizer-nos que nós podemos ser absolvidos do pecado. Mas ninguém pode fazer isso. O ser humano tem a tendência, também influenciado por Satanás, de inventar, de dizer não, dá-me mais jeito que seja assim ou assado. E existem hoje em dia tantas maneiras e métodos de falsa adoração. Só tem um objetivo. E nós já lá vamos mais à frente. Nós estudamos esta semana que um ponto central no santuário era algo que estava no lugar santíssimo. O que é que estava no lugar santíssimo? Estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha uma cobertura, que era o propiciatório. Sobre ela tinha 2 querubins que protegiam algo, o quê? A Shekinah, que é o... Ela protegia o quê? A arca. Sobre a arca tinha o quê também? Falámos há pouco. Já ouvi. Shekinah, que era a presença de Deus, uma luz que era a presença de Deus. E dentro da arca estava vazia? Não. Tinha a lei de Deus, uma porção do maná e a vara de Arão. A vara de Arão simbolizava o sumo sacerdote também, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote, mas também a proteção de Deus através dos seus milagres. Aquela vara simbolizava também tudo aquilo que, não que o poder tivesse na vara, mas houve muito poder que através da utilização da vara houve através dos milagres. O maná simbolizava o quê? O sustento de Deus. Ele hoje ainda nos pode sustentar. Ele hoje ainda nos quer sustentar. A todos os níveis. Ele hoje ainda nos quer proteger através dos seus milagres.
ele anda atrás e anda a tentar que nós tropecemos em algum deles. Mas também tenta, de alguma maneira, massivamente, enganar o povo de Deus. Enganar as pessoas que são cristãos também, aqueles que adoram a Deus, aqueles que amam a Deus. E consegue, infelizmente. Nós sabemos que há muitas pessoas que, por desconhecimento ou por tradição, não guardam toda a lei por causa dos enganos que nós também já estudamos ao longo deste trimestre. E a nossa lição esta semana fala-nos da importância da lei de Deus. A importância da lei que foi pronunciada pelo próprio Deus. A importância de toda a lei. Mas fala-nos, em especial, que também esta lei é imutável. Será que é? Será que a lei de Deus não foi abolida quando foi abolida a lei cerimonial, por exemplo, na morte da cruz? Porquê que uma deixou de fazer sentido e a outra não deixou de fazer sentido? Porquê? Ou será que deixaram de fazer sentido as duas? Ou será que fazem sentido as duas atualmente? Vamos ver. A lei cerimonial, ela tinha um objetivo, que era, como nós vimos, portanto, todo aquele sacrifício, aquilo que acontecia no santuário, todos os dias, o sacrifício contínuo, uma vez por ano, também o sacrifício expiatório, em que eram expiados os pecados do povo, do sumo sacerdote e portanto, todos individualmente, e do povo de uma forma lata, todos os pecados que foram cometidos ao longo daquele ano. Reparem, acham que este ritual fazia sentido depois da morte de Jesus? Ele apontava para a morte de Jesus e para a ressurreição de Jesus. Então, para que é que faria sentido tudo isto? Agora vamos olhar, porque havia outras leis. O povo de Israel tinha leis civis. Nós hoje temos leis civis também. Será que as nossas leis civis deviam ser iguais àquelas daquele povo? Algumas sim, outras não, como é óbvio. Mas aquelas leis foram dadas para aquele contexto daquele povo que teve que ser ensinado a viver novamente, foram escravos durante 400 anos e tiveram que constituir uma civilização. 1 milhão de pessoas, imaginem, vivem naquele deserto, tinham que ter leis reguladas, diferentes daquelas que nós temos hoje, algumas, outras não, como vimos. As leis da saúde, na altura no deserto, as leis da saúde seriam certamente algumas diferentes daquelas que são hoje. Nós não precisamos de nenhum pauzinho para podermos escavar, fazer as nossas cidades e tapar. Pois não, porque nós temos uma casa de banho, graças a Deus, e aos homens que foram aprendendo e evoluindo. Mas realmente, a lei dos 10 mandamentos, qual é a diferença desta lei perante as outras? Qual é a diferença? Nós conhecemos a lei de Deus. Qual é a grande diferença? Eu gostava de ouvir-vos também. Qual é a grande diferença, Tiago? É o reflexo do caráter de Deus. É o reflexo do caráter de Deus. Então, Deus muda. Deus muda de acordo com os nossos objetivos, daquilo que nós queremos. Às vezes, sabem, Ele não muda. Mas nós mudamos a Deus. Sabem que muitas da percepção que existe no mundo acerca de Deus são as próprias pessoas que seguem a Cristo que transmitem. Perceberam a ideia? Nós temos uma responsabilidade muito grande em transmitir quem é Deus. E às vezes nós é que turpamos a Deus. E as pessoas acham que Deus muda, mas Deus não muda. Quem queria falar? Guida. O som, por favor, no microfone, acho que é verde, não é?
sempre. Numa sociedade em que tudo é instável, em que se deixou de poder dizer a palavra mentira, só se pode dizer em verdade. Isto é algo que nos alimenta e que nos deve fortalecer bastante. Os preceitos do Senhor são estáveis, são verdade, não mudam. Os mandamentos de Deus não mudam. O caráter de Deus não muda. O reflexo do caráter de Deus, que é a lei de Deus, não muda. Não faz sentido mudar. Ivamar. Quando fazemos o paralelo entre o santuário terrestre e o santuário celestial, e vemos que o santuário terrestre é uma ilustração do santuário que já existia. Nós vimos que no santuário celestial, Lúcifer estava presente ali, protegendo, quer dizer, não era protegendo, ele amava a lei de Deus, que estava implícita no próprio Deus. Era o caráter de Deus, né? Então ele amava isso. No santuário terrestre, tinha ali os querubins, também protegendo, né, o que estava. A lição começa com... Por que ele está irado? Porque aquilo que era a função dele no santuário celestial, Deus agora faz uma ilustração para todo o povo, para todos os povos saberem como é que funcionava o plano da redenção. E o santuário celestial era onde passava, e onde passa ainda, né, o plano da redenção, a salvação de Deus para todo ser humano. Então essa é a ira dele, porque ele não está no santuário, ele não faz parte do plano e sabe, como disseste bem, ele conhece a Bíblia, ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que está derrotado e a lição diz-nos, e nós sabemos, que Satanás está furioso, que indica-nos em Apocalipse 12. Satanás está furioso. Porquê? Porquê é que ele está furioso? Porque ele sabe que tem pouco tempo também, não é? Ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que está derrotado. Mas ele continua com a mesma mentira que sempre teve. E aquilo que nós podemos analisar e estudamos ao longo desta semana é que o próprio Jesus disse que não veio abolir a lei. Não veio abolir a lei moral. Não veio abolir o caráter de Deus. Ele veio cumprir. Vem cumprir no sentido de cumprir a lei cerimonial, mas também veio cumprir a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Ele veio cumprir, ele veio ensinar também. Nós temos que perceber também o contexto vivido na altura. Sabem, Jesus pregou essencialmente para quem? Para os judeus. Como é que eles viviam a lei? De uma forma rígida. Era uma forma que não era aquilo que Deus queria. Uma forma rígida. Não era por amor. O amor, como Ivamar disse, está presente na lei. O caráter de Deus é amor. A lei de Deus revela o caráter de Deus, que é o amor. Então, esta é a base da lei de Deus. Então, se esta é a base da lei de Deus, aquilo que se vivia na altura e vivenciava em termos de lei era rígido. Não era por amor, era por medo. E era por imposição. Eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, nomeadamente na questão do sábado. Obrigado. Não sei se já foi comentado o versuário da lição desta semana. Já foi falado por Ivamar, mas ainda lá vamos, sim. Sim. Assim, porque diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E aqui nós sabemos que a profecia, a mulher significa a igreja. A igreja. A igreja de Deus. E foi fazer guerra ao restante da sua semente. Nós temos que parar um pouquinho aqui neste verso para nós
a desvendar este versoário. Satanás não está preocupado que aqueles que estão lá fora. Satanás está preocupado com a igreja de Deus. Porque ele sabe que nós, como nós, cada um faz parte deste povo de Deus, ele é que Satanás vai atacar. Porque ele sabe que esse povo é um povo que está preparado para encontro com Jesus. E então ele está preocupado mais com o povo. Nós, professamos que somos cristãos, né? Ele está preocupado com isso. Porque se ele conseguir derrotar um de nós, ele já cantou a vitória. Porque ele já cantou a vitória, irmãos. Porque ele sabe que quando Jesus voltar, o castigo que vai ser totalmente para ele, vai ser diminuído. Porque a Bíblia diz que ele está a tentar arrastar a maioria parte para ser destruído. Porque ele sabe que ele já está derrotado. Já não tem volta a dar. Como vimos há pouco, não é? Sim. Satanás já está derrotado e ele agora quer tragar o máximo Sim. de pessoas. Mas não assim, só membros da igreja, mas também de toda a humanidade. É o grande objetivo de Satanás. É que desde o início, irmão, nós também estudámos esta semana que aquilo que estava em causa e aquilo que está em causa, e é um ponto central neste grande conflito e que é fundamental, é a adoração a Deus. É a adoração a Deus. Lembram-se o que aconteceu no céu? O que é que foi posto em causa? O que é que foi posto em causa por Satanás? Foi quem deveria ser adorado. Porquê é que eu não posso? Então, mas porquê é que é sempre Deus? Porquê é que eu não posso? Hoje em dia, e ao longo de toda a história, e mesmo no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o que é que foi posto em causa? A adoração a Deus, a obediência a Deus, a adoração. Então, mas porquê é que Satanás não tinha razão? Qual era o problema? Se ele era o terceiro do céu. Qual era o problema dele não poder também de vez em quando ocupar o lugar de Deus? Deus podia ir de férias. Satanás era um ser criado. Tal como todos nós. Ou seja, era, mesmo que Deus quisesse ir de férias e dizer, olha, Lúcifer, tu agora ficas aqui no meu lugar durante uns dias, uma semanita, vou ali para a praia. Ele não podia fazer isso. Sabem porquê? Porque Deus é que é o Criador. Deus é o Criador. Agora, o grande problema, e aquilo que está por base, e o grande problema que existe hoje, e existiu ao longo destes 6.000 anos que nós passamos nesta terra, é que aquilo que foi posto e é posto em causa diariamente por quase todas as pessoas que existem no nosso mundo, é que não foi bem assim que aconteceu. É que a criação, sabem, isso é uma história que foi lá no Gênesis e tal. Há muita gente que não acredita simplesmente na criação, ok? Acredita numa explosão, acredita noutras teorias, ok? A maior parte. E depois há pessoas cristãs que realmente acreditam, mas não literalmente. Não acreditam que o poder de Deus é suficiente para em 6 dias, mais o 7º dia, que é o sábado, criar todas as coisas. Ok. Eu, na verdade, solicitei a palavra para fazer umas perguntas mas eu gostaria de antes dar um acréscimo relativamente ao versuário, como o irmão que me precedeu citou, o Apocalipse 2:17, de dar um realce que o texto diz que o dragão ira-se contra a mulher, mas a guerra é contra o remanescente. Isso leva-nos mais uma vez à reflexão, o facto de que a igreja, apesar de ser caracterizada naquilo que é os tempos proféticos como laodiceana, igreja morna, igreja que na sua conjuntura não é quente nem fria, ainda assim é o remanescente. Dessa razão, apesar de Satanás ter intenção de guerrear contra o remanescente, ele também tem ira contra a igreja, contra a mulher, porque é lá onde o remanescente está.
E eu mesmo que podemos encontrar a mesma reflexão ao longo de toda a história de Israel. Israel como nação várias vezes anda em apostasia, mas como se verifica no tempo de Elias, sempre houve 7.000 pessoas ou mais que, como Elias, eram fiéis a Deus. Eu pedi o ponto para uma questão, mas antes vou ler o terceiro parágrafo da lição de domingo. Diz assim, a minha versão, por acaso, trimessário, tem uma linguagem só um pouquinho diferente. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da sua aliança. Apocalipse 11, 19. Ellen White escreveu, a citar o grande conflito, página 365, dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra, a lei de Deus encontra no santuário celestial é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registradas por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. E nós vemos em Êxodo, quando Deus manda Moisés erguer o santuário, ele não só dá o modelo, mas a própria lei, Deus escreve, e o interessante é que Deus escreve 2 vezes. Enquanto que o relato bíblico dá a percepção que a primeira tábua dos 10 mandamentos Deus só entregou, a segunda, Deus pede Moisés para preparar as tábuas, mas ele próprio escreve. Então, a Ellen White apresenta que no santuário celestial, a lei de Deus que está lá é a mesma lei que estava no santuário terreno. E a minha pergunta é a seguinte: os fundamentos dos governos é a lei e a justiça. Até mesmo os governos, as comunidades, as famílias, mesmo até quando a lei não é rigorosamente escrita ou expressa de forma escrita, ainda assim prevalece o direito o direito costumeiro, também é uma forma de lei. Mas o governo de Deus, nós temos a lei, temos a justiça, temos o amor e a misericórdia. Contudo, o fundamento da lei, quer no céu, na terra, é o mesmo: amar a Deus e amar o próximo. E qual é a pergunta, irmão, que eu já me Eu vou perdi, chegar lá, porque- vou chegar lá. Amar a Mas Deus quando? e amar o próximo. É que nós não temos muito daqui a tempo. nada. Já chego lá. Amar a Deus e amar o próximo. E eu creio que a lei Mas se queria, dos não era uma anjos pergunta. não Eu é. gostava que fizesse a mais pergunta, por favor, que é para podermos responder. Sim. A minha pergunta é: a lei dos 10 mandamentos é a mesma lei que rege a lei dos anjos? E se não, por que nos é apresentado que a lei que está no santuário celestial é a lei dos 10 mandamentos e não outra lei? Se chegamos à conclusão que a lei que rege Bem, irmão, na podia ter terra ido não é diretamente à diferente. pergunta, porque Certo. teve aí a rodear, e a pergunta afinal era simples. Claro que nós há bocadinho falámos sobre isso. Porquê que é a mesma lei? Porque a lei é o reflexo do caráter de Deus sobre toda a humanidade, é verdade, mas também sobre todos os seres que foram criados. Como é óbvio, os anjos regem-se pela mesma lei, todos os planetas habitados regem-se pela mesma lei, e os seres humanos também. Todos nós nos regemos pela mesma lei. A questão aqui é que nós seres humanos, abrimos um precedente, que foi não respeitar a lei de Deus. E nós conhecemos o bem e o mal. E nós somos convidados ao longo desta semana, e fomos convidados a adorar a Deus, porque foi isso que foi posto em causa. A adorar a Deus, o nosso Deus Criador. O nosso Deus Criador que, quando nos criou, como nos conhecia,
Ele criou também algo que foi fundamental, e é fundamental, que é o sábado. Que é o sábado. Que nós vamos ter ao longo de toda a história e depois no céu também. E vamos celebrar cada sábado. Porque aquilo que Deus pretende ao restaurar-nos, é como qualquer relacionamento quando é quebrado. Quando um relacionamento é quebrado, há necessidade de reconciliação. E essa reconciliação com os homens funciona de uma maneira. E com Deus funciona também de alguma maneira. Mas com Deus tem ordem e tem uma maneira de funcionar. Ok? E com os homens também, se nós formos a ver. E a questão é que aquilo que Deus pretende é relacionar-se connosco. Todos os dias, é verdade. Mas arranjou um dia em que nós podemos relacionar-nos com Ele de uma forma especial. Um dia dedicado e que devia ser dedicado ao nosso relacionamento com o nosso Deus. É verdade, nós aproveitamos e relacionamos também com a nossa família, com os nossos amigos, mas o grande objetivo é relacionarmos com o próprio Deus. Ele é o único que é digno de adoração, porque Ele nos criou. Não faz sentido adorarmos coisas que são criadas. Faz algum sentido. Há um texto muito interessante em Isaías, não temos tempo para ir a ele, mas a questão é que faz algum sentido eu criar alguma coisa, eu criar este telemóvel, eu criar este livro. Eu imaginei o que é, eu fazer uma pintura, não sei pintar, mas pronto, até podia inventar qualquer coisa e fazer uma pintura e depois dizer assim, eu adoro isto. Faz algum sentido? Não faz. Porquê? Porque é um ser, é uma coisa que foi criada por mim. Não faz sentido nós adorarmos coisas, objetos. E infelizmente nós fazemos isso. Satanás arranjou muita coisa para nos distrair. Muitas coisas para nos distrair. E para nos levar a uma não adoração a Deus. Mas a nossa lição esta semana fala de uma questão fundamental. Algo que Satanás ao longo da história foi introduzindo e foi mudando. E que estava também profetizado em Daniel 7, que diz que havia um poder um poder religioso, que iria mudar os tempos e a lei. Onde é que pode ser mudada os tempos e a lei? A lei pode ser mudada nas várias vertentes. Mas qual é a lei que fala do tempo? De um espaço temporal? É o quarto mandamento, é o sábado. E nós sabemos que esse é um ponto fundamental. Agora diga-me uma coisa, que mal tem? Qual é o problema? Será que faz sentido hoje em dia nós guardarmos o sábado? Porquê é que não pode ser o domingo, ou a segunda, ou a sexta, qualquer outro dia? Porquê? Ele abençoou e descansou. Ele separou aquele dia. Ele separou aquele dia. Então porquê que nós vamos mudar isto? Eu consigo compreender quem acredita e quem crê que há um poder instituído que diz que pode, que representa Deus na Terra. Pronto, se as pessoas acreditam nisso, é fácil perceber. Se essa pessoa disser, olha, a partir de hoje devemos fazer isto ou aquilo, ok, eu ainda entendo minimamente porque é que essas pessoas guardam o domingo. Mas porquê que Satanás foi tão incisivo neste ponto? Porquê? Claro. Quando eu obedeço à sua vontade, eu estou a expressar o meu amor por Ele. E isso é que vai fazer a diferença. Agora, Ele pediu-me um dia específico. E é esse dia específico que eu tenho que guardar. Não sou eu que escolho. Como tu há pouco dizias, às vezes nós tentamos mudar Deus. Ele não muda. Portanto, quando Ele nos diz que é aquilo que é. Nenhuma lei, é claro, porque nenhuma lei nos salva também, não é? A questão é que Deus, é Jesus, através do seu sacrifício, que nos salva. E o sábado e todas as outras leis são algo que nós guardamos por amor.
E Deus diz-nos, lembra-te do dia de sábado. Ele não diz, guarda o dia de sábado. Não, lembra-te, não te esqueças. Lembra-te de mim. Lembra-te, recorda-te de mim. Não tem o micro. O sábado é tão transversal à necessidade que nós temos dele, que desde que é dado, se nós olharmos para os mandamentos e retirarmos o mandamento do sábado, nós não sabemos quem é o Deus dessa lei. Em nenhum momento Deus revela ou está basicamente explícito quem é que é o Deus que está por trás da lei. E o sábado diz, o mandamento do sábado diz especificamente. Por isso é que ele mais tarde é considerado um selo, porque é efetivamente aquele que confirma o Deus que está por trás da lei. Não só aí, mas toda a parte que fala do sábado, mais tarde até na mensagem do primeiro anjo, fala também do Deus Criador. Nós temos necessidade deste mandamento para podermos unir todas estas coisas. A partir do momento em que ele deixa de existir, ou se por acaso o substituirmos por outra coisa qualquer, nós podemos adorar um Deus qualquer. Não é o Deus Criador desde o início até ao fim. E é por isso que é tão importante o sábado como o memorial da criação, como estavas a falar muito bem, que se nós rejeitamos alguma parte da Bíblia, depois o final também deixa de ter sentido. Então nós, como bíblico-cêntricos, vamos dizer assim, não é? Como crentes na Bíblia, não só numa parte, mas toda a Escritura, precisamos de acreditar que o sábado é efetivamente aquilo que une não só o Deus Criador do início, mas também o Deus que vai vir no fim. E é fundamental para os tempos do fim. Vamos agora às mensagens dos 3 anos. A primeira mensagem o que é que diz? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E depois diz o que mais? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o ar. E fez também o sábado, na mesma ocasião. Foi ou não foi? É fundamental a adoração ao Criador, também no final dos tempos. Enoque. E não o homem por causa do sábado. E no final do seu ministério, ele selou todo o plano de salvação, dormindo, descansando, exatamente No dia de sábado. Ou seja, Deus morre na cruz e o único dia que ele está totalmente 24 horas no sepulcro é exatamente o sábado. Até aí Jesus cumpriu o sábado. Até aí. Jesus nunca disse que vinha fazer com que o sábado deixasse de ser importante. Nunca. Toda a lei é base no amor de Deus. Mas o sábado tem um diferencial, porque além dele indicar amor, ele indica que eu tenho um Criador. Ele aponta para o Criador. É tanto que o Espírito de Profecia disse: se toda a humanidade guardasse o sábado, não haveria nenhum ateu, né? Porque o sábado nos remete ao Criador. Por isso ele é objeto de ódio de Satanás. Porque ele fala que eu sou o Criador, Deus é o Criador. E a segunda mensagem angélica diz-nos que esse engano que Satanás criou, caiu. Caiu essa confusão. Caiu Babilónia. Aquela que enganou a muitos. E depois, na terceira, há uma escolha. Sabem, as pessoas podem ser enganadas. Podem estar enganadas, mas podem ser salvas quando estão enganadas. Não tem problema nenhum. Mas vai haver uma altura em que vai ser mesmo um sinal. O sábado, a lei de Deus. E porquê? Porquê é que a lei de Deus vai ser fundamental nesta mensagem do terceiro anjo, que diz que vão haver 2 sistemas de adoração. 2 sistemas de adoração. Sempre houve. Deus e Satanás. Satanás é que inventou muitas maneiras de adoração. Mas no final vão haver 2. E vai haver uma distinção entre as 2. E aí vamos sim ao versório desta lição. E Apocalipse 14:12 diz-nos o quê? O que é que nos diz? Nós já há bocadinho foi referido várias vezes. Peço desculpa.
12, 17. Não, 14, 12. Vamos ao 14, 12. Não é o versículo, não é o verso áureo. Peço desculpa. O versículo 14, 12 diz-nos o seguinte. Diz-nos que aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Os santos, quem? O remanescente que é falado no 14, no 12, 17, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui é repetido. Aqui está a perseverança dos santos, que são quem? Os mesmos. Os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, o remanescente que nós vimos há pouco, é o mesmo que é falado aqui neste versículo, que guardam os mandamentos de Deus. Vamos a esta parte. A guarda dos mandamentos de Deus será fundamental nesta altura em que haverá uma escolha entre dois sistemas de adoração. E é hoje ainda. São as provações. É aquilo que nos leva ao pecado, é aquilo que nos leva a desanimarmos. Isto são as provações. A fé de Jesus, que Jesus viveu quando cá esteve, não foi abalada, apesar de ter sentido, por exemplo, o afastamento de Deus. É uma fé que confia quando não pode ver. Lá está. As coisas que não se veem. Que acredita quando não pode encontrar uma razão para acreditar. E que espera quando não consegue entender. Esta fé em Jesus é em si mesma um dom, como o Enoque disse há pouco, que recebemos pela fé. Ou seja, um dom de Deus que recebemos pela fé também. Ela vai fazer-nos passar vitoriosos pela crise que se aproxima. E isto é preciso confiança também. Não é? Diga, irmão. Vai nos capacitar a ter a fé de Jesus, não é? Claro, exatamente, é uma consequência. Justamente. É essa fé de Jesus, que Jesus tinha de suportar todas as tribulações, que nós vamos obter através da fé em Jesus. Quando nós temos essa fé de Jesus, nós temos então poder para suportar as tribulações que virão. Tal como Jesus suportou, nós também temos a oportunidade de suportar. Diga, Filomena. Existe a possibilidade de ser salvo sem nunca ter guardado o sábado? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Sabem, a Bíblia diz-nos, é que Deus é maravilhoso, sabem? Deus é maravilhoso. Nós somos salvos de acordo com o nosso conhecimento, ponto número 1. Mas somos salvos pelos méritos de Jesus. Jesus é que nos absolve e diz, graças a Deus que não somos nós. Não somos nós que vamos dizer, aquele merece ser salvo, aquele não merece ser salvo. Há muitas pessoas que vão ser salvas e que nunca ouviram falar de Jesus. Agora fiquem chocados. Claro que sim. Irmão White diz-nos algo que é muito importante.
há algo que todos nós temos acesso, que é comparado à palavra de Deus. Que é o quê? Que é a criação, é a natureza. Todos nós temos acesso. Nós podemos ver Deus na natureza, por exemplo. E o Espírito Santo, Deus, a justiça de Deus é de tal maneira que nós somos salvos de acordo com o conhecimento de Deus, e o Espírito Santo está atento a cada pronúncio. A Bíblia diz-nos que de cada ponto, nem que seja no último suspiro, um olhar para Deus. E isto é maravilhoso. Com ruídos inexprimíveis, o Espírito Santo toca-nos. Ou seja, nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus e não por aquilo que nós fazemos. Mas aquilo que nós fazemos é consequência, ou seja, as boas obras são consequências de aceitarmos Jesus na nossa vida. Há muitas pessoas boas que nunca tiveram acesso a conhecer a verdade sobre o sábado e vão ser salvas também. Como é que nós vamos perceber isto? No céu nós vamos conseguir compreender este amor muito melhor do que hoje. Muito melhor do que hoje. Explicar um bocadinho melhor esta resposta a esta pergunta, porque é complexa, principalmente nos tempos em que estamos a viver. Nós sabemos que ao longo da história do mundo, das gerações e gerações, muitas pessoas não tiveram a possibilidade de ter o conhecimento total daquilo que é Deus. E ainda hoje? E ainda hoje. No entanto, nós sabemos também que chegará um momento em que todas as pessoas vivas terão a possibilidade de escolha. E isto é uma promessa e é por isso que a mensagem terá que chegar a todo o mundo. Então chegará um momento em que se calhar vai ser mesmo decisivo se escolher o sábado ou não. Não estou a dizer que foi durante todas as gerações, porque muito conhecimento ficou por aí e porque nós também temos os benefícios de viver num tempo do fim, se pensarmos que Jesus virá durante a nossa vida, mas também temos a responsabilidade. Então, sim, o sábado é muito decisivo para um período da história que todos nós acreditamos que será o que estamos a viver e será para toda a humanidade, não só para alguns, porque Deus vai fazer com que todos tenham a possibilidade de escolha e todos tenham acesso a esse conhecimento, mas foi durante gerações e gerações, se calhar, uma questão que nunca chegou ao conhecimento de muitos. Então, nós vamos ser julgados segundo o nosso conhecimento. Sem dúvida. Obrigado, Catarina. Nós estudamos e lemos e vamos voltar aqui a um ponto atrás. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer-se guerra ao resto da sua semente. Aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que guardam o mandamento de Deus. O povo remanescente. Sabem, nós não somos mais especiais do que os outros. Nós não somos mais importantes do que os outros. E nós temos verdade, mas Jesus sendo a verdade, há muitos que conhecem Jesus sendo a verdade. Muitas igrejas, muitas religiões, muitas que adoram a Deus. Mas nós não nos devemos sentir somos mais importantes que os outros. Nós temos uma responsabilidade muito mais acrescida do que os outros. Muito mais. Imaginem só a responsabilidade que nós temos. Nós temos a responsabilidade de alertar o mundo daquilo que a Catarina disse. Reparem bem, como é que as pessoas vão saber disto? Como é que as pessoas vão saber sobre o sábado e verdade sobre o sábado, sobre a lei que deve ser guardada hoje, em 2024? Como? Através dos seus filhos, através da maneira como nós vimos há pouco. Sabem, nós temos duas opções também. A nossa vivência pode transmitir o amor de Deus ou pode deturpar o amor de Deus. Pode deturpar o conhecimento que as pessoas têm do amor de Deus. A adoração é uma escolha. A adoração a Deus é uma escolha. E a adoração a Deus é um sistema que, tal como no santuário, era importante e tinha um ritual e tinha um método, hoje a adoração a Deus também é importante a maneira como nós a fazemos. Sabem, hoje em dia é tudo muito subjetivo. Não tem mal nenhum. Isso não é assim tão literal. Qual é o problema? Agora vais deixar de fazer um exame ao sábado. Agora vais perder o teu trabalho e o teu sustento por causa do sábado. Como assim? Não estás bem. Todos nós já ouvimos isto. Todos nós já ouvimos falar sobre estas coisas. Todos. E todos já experienciámos isto. A realidade
é que nós podemos até pensar, será que nós estamos a ser fundamentalistas? Será que não estamos? A realidade é que a adoração que está e que é algo que é muito importante neste grande conflito. A adoração a Deus ou, não adorando a Deus, é adorar outra coisa qualquer. E a forma como adoramos a Deus é fundamental. E a partir do momento em que nós descobrimos a verdade sobre o sábado, nós aí temos a responsabilidade não só de guardar o sábado, mas também de comunicar aos outros. E isto é a fé de Jesus também. E a questão é que há muitas inverdades, há muitas meias mentiras, há muitas heresiazinhas. Sabem, uma mentira total é uma mentira fácil de descobrir. Mas aquelas que são assim, são aquelas que nos levam e levam a humanidade a achar que tudo é normal, a achar que não há mal nenhum e a achar que podemos ter um Deus à nossa imagem e semelhança. E Deus não quer ser à nossa imagem e semelhança de acordo com o que nós queremos. Mas nós queremos e fazemos isso muita vez. Eu não estou só a falar, nós todos fazemos isso. Às vezes nós adaptamos Deus à nossa imagem e semelhança. Mas Deus não é para ser à nossa imagem e semelhança. Somos nós que devemos ser restaurados por Jesus, pelos méritos de Jesus, à sua imagem e semelhança. Nós precisamos ser inteligentes, sábios, para podermos saber adorar a Deus e seguir a sua vontade e conseguirmos perceber como adorá-lo, como viver a nossa vida, como e porquê devemos adorar a Deus e assim atingir a imagem e semelhança de Deus de grau a degrau, como o apóstolo Paulo também diz. Gradualmente vamos sendo aperfeiçoados à sua imagem e semelhança. Deus nos possa abençoar e estudem a lição para o próximo sábado também. Bom sábado para todos.